interessante porque se eu pegar o histórico das minhas redes sociais de 2018, a partir de julho, junho, eu já começava a desencadear alguma coisa meio negativa. Hoje, observando esses históricos, eu vejo o quanto eu era negativo, o quanto eu desejava as coisas ruins, o quanto eu pensava em coisas ruins. Era como se a vivência para mim já não importava mais. Então eu acredito que são pequenos indícios que a gente dá, imperceptíveis, aos olhos da família, aos olhos dos amigos, aos olhos de quem está próximo, e que se você não estiver muito atento, a pessoa que não estiver muito atenta a esses pequenos indícios, passa despercebido. Então, hoje em dia, eu revendo esses históricos de redes sociais, eu vejo que a minha primeira mensagem, quando eu falava de autodestruição, que eu falava que a vida para mim já não fazia sentido, já era um grande indício de que ali alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa complicada estava acontecendo e poderia vir a acontecer. Veja bem, como identificar que a pessoa está nessa situação? Na verdade, alguns sintomas podem aparecer, alguns comportamentos, na verdade, que a gente muito mais vai notar comportamentos do que sintoma. Sintoma vai ser mais detectado pelo profissional. A gente vai notar os comportamentos diferentes. Por exemplo, a pessoa fica mais reclusa, a pessoa não quer sair o tempo inteiro, tá sempre com o semblante abatido. Há algumas características, que elas parecem ser mais comuns, mas é importante observar o seguinte: nem todo mundo vai reagir dessa mesma forma, Gosto de lembrar e gosto de frisar como analista que o sujeito, ele é singular, tá? O sujeito é singular, e nessa sua singularidade, quando ele padece, quando ele está sofrendo de forma singular. O meu sofrimento não vai ser igual ao seu sofrimento. Por mais que, a partir de um diagnóstico, tenhamos o mesmo nome no diagnóstico, mas as dores, o sofrimento é diferente. A forma de falar sobre esse sofrimento é diferente. Gosto de separar bem isso. Porque por isso que a gente não lida com esse diagnóstico todo, como analista. Justamente escutando isso. Então, como se identifica? O psiquiatra é quem vai identificar. Você está com depressão. Friso isso novamente, tá? Mas ao observar, os comportamentos diferentes, então assim, a gente consegue analisar de alguma maneira, a pessoa tá mais assim, a pessoa tá diferente de alguma forma. O Vitor traz a questão das redes sociais, que ele já estava ali postando algumas coisas bem tristes, bem pessimistas, negativas. Enfim, isso foi uma forma dele lidar naquele momento. Então ele conseguiu externalizar de alguma maneira nas redes. Claro que isso não vai ser com todo mundo, certo? As pessoas não vão se expor de forma igual, como eu já disse. Então, a gente sabe que tem muita gente que expõe a sua vida de forma linda e maravilhosa nas redes, feliz, alegre, posta foto todo dia de formas variadas, parecendo que tá tudo às mil maravilhas, mas atrás da tela padece, sofre, calado. Então, assim, não pode ser um parâmetro, pode ser talvez um dos fatores a se observar. Tá bom? Então, mas quem vai ter um pouco mais de condição de chegar um pouco perto, de ter um pouco mais de como que eu posso dizer assim, um pouco mais de contato, de entender mesmo, são os familiares mais próximos, os amigos mais próximos, que podem notar os primeiros sinais, ou sinais diferentes que a pessoa esteja apresentando, tá? Então, assim, e claro, sempre com uma escuta, sempre ouvindo, vendo, se tá trazendo algumas falas que a pessoa ainda não trazia, se momentos de tristeza estão prolongados, enfim.
penso que sejam essas pessoas mais capazes de notar os primeiros sinais, né, de que uma pessoa pode estar tendo um quadro diferente, né, iniciando, quem sabe, nomeado, né, talvez por alguns sintomas em comum com a depressão.